beleza? Então, professor de História Diego Novaes, na aula de hoje nós vamos falar sobre Egito Antigo. Então, como podemos observar nessas duas imagens, nós temos produções culturais que fazem uma grande referência ao Egito Antigo, que são a escrita, a escrita hieróglifa, como vocês podem ver na primeira imagem à esquerda, e as construções arquitetônicas dos egípcios, como as pirâmides e as esfinges. Então, toda a produção cultural egípcia ela está ligada a uma questão religiosa. Então, para nós entendermos um pouquinho mais sobre o Egito e a sua cultura, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, vamos lá? Antes de nós começarmos o nosso conteúdo de fato, vamos falar um pouquinho das habilidades e competências que serão trabalhadas nesta aula. O nosso objeto de conhecimento são os povos da antiguidade na África, os egípcios, no Oriente Médio, os mesopotâmicos, que nós já falamos na nossa aula anterior, e nas Américas, que são os povos pré-colombianos, que será a nossa próxima aula. As habilidades: identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. Lembrando que em aulas anteriores nós falamos sobre a questão da cultura e patrimônio histórico. Então, isso também tem essa questão cultural e valorização do patrimônio histórico que nós vimos anteriormente em outras aulas. Tem muito a ver com essa questão que nós vamos estar trabalhando hoje nessa aula, que nós vamos estar falando sobre o Egito Antigo, certo? Então, bora conteúdo. Então, para nós falarmos do Egito Antigo, nós vamos relembrar algumas coisas que nós vimos lá nas aulas sobre pré-história. O seguinte, vamos lembrar que no processo de sedentarização dos seres humanos lá no período neolítico, o homem ele começa a se estabelecer, se fixar principalmente nas margens dos rios. E a Mesopotâmia, lá no rio Tigre e Eufrates, e o Egito, próximo ao rio Nilo, nessa região do crescente fértil que nós falamos na aula sobre Mesopotâmia, são os locais onde vão surgir as primeiras grandes civilizações. Então, e no processo de evolução das cidades, para o surgimento das cidades, vamos lembrar que primeiramente nós vamos ter a formação das aldeias. Essas aldeias vão se transformar, devido ao crescimento populacional, vão se transformar em cidades, e essas cidades vão se transformar em estado, em um grande estado governado por um rei, monarca. Então, essas comunidades sedentárias estabelecidas nas margens do rio Nilo, elas vão se estabelecer ali devido à fertilidade da terra causada por suas cheias. Lembrando que as terras próximas aos rios eram terras férteis, por isso que os seres humanos, no primeiro momento, se estabeleceram principalmente nas margens dos rios. Aqui nós podemos observar essa região aqui onde eu estou passando aqui em vermelho é o rio Nilo, Aqui, Então percebam que nessa região nós vamos ter a formação de vários núcleos populacionais. Então, por volta de 4000 a.C., essas comunidades sedentárias do Vale do Nilo começaram a se articular, visando a defesa e a domesticação do rio. Então, eles começam a formar comunidades chamadas nomos. Esses agrupamentos humanos vão formar essas cidades vão se chamar nomos. E aí que nós vamos ter os nomarcas, que eram os líderes desses núcleos de povoamento. E com o passar do tempo, essas nomarcas elas vão evoluir, e onde vão formar dois reinos, a Federação do Alto e o do Baixo Egito. O Alto ficava aqui, mais ou menos nesta região, e a do Baixo Egito ficava aqui. Então, agora por que o Alto ficava no Baixo e o Baixo ficava no Alto? Então, nessa visão, nós temos o seguinte, que ela segue o curso do rio. A parte onde o rio nasce, de onde ele vem, é a parte baixa, e aonde ele deságua lá em cima no mar Mediterrâneo é a parte alta. Seria o Foz e Delta. Esse aí, um pouquinho de geografia, certo? Então, bora pro próximo.
Então, pessoal, para nós entendermos um pouquinho por que existiam dois Egitos, tá? O Alto e o Baixo Egito, nós vamos olhar aqui pelas coroas. Então, a coroa branca, ela simbolizava o poder do rei do Alto Egito, enquanto que a coroa vermelha, ela simbolizava o poder do Baixo Egito. Então, nós vamos ter o conflito entre o Alto e o Baixo Egito. Então, o faraó Menes, ele consegue, né, ele era o faraó do Baixo Egito, ele consegue unificar os dois Egitos e com isso ele vai unificar as duas coroas. Como vocês podem observar na terceira imagem, aí, coroa dupla está simbolizando o poder centralizado do faraó, que após a unificação efetuada pelo faraó Menes, como alguns, né, o chamam. Olha só, então, coroa branca, Alto Egito, coroa vermelha, Baixo Egito, e a coroa branca e vermelha, coroa dupla, ela simboliza então a unificação do Estado egípcio em um só. Então, pessoal, nesta linha do tempo, tá, aqui, nós vamos ter o período aí os períodos no qual se divide a história egípcia. Então, nós vamos ter aqui o período dinástico inicial, que é a unificação do Baixo e Alto Egito por volta do ano 3100 a.C. E nós vamos ter aqui o Antigo Império, tá? O Antigo Império, ele é marcado pela construção das pirâmides de Gizé e descentralização do poder unificado. Constantes disputas de poder levam à instabilidade. Ainda vamos ter a invasão dos Hunos, tá? Que vão reunificar, tá? Nós vamos ter a reunificação do Egito através pelos reis de Tebas no Médio Império. E, inclusive, vai ser também um período de expulsão dos Ixos, que era um povo que veio da Ásia e introduziu, né, o cavalo no Egito, e também os Ixos absorveram vários hábitos e costumes dos egípcios. E vai ser nesse período do Médio Império que nós vamos ter a chegada dos hebreus, tá certo? Os Ixos são expulsos no finalzinho, tá, do Médio Império, e quando os hebreus chegam, tá, ao Egito, o Egito ele é governado pelos Ixos, tá certo? Por volta de 1570, mais ou menos. E depois nós vamos ter também um novo império, que inicia-se um período de prosperidade e expansão econômica, porém, a partir do ano 300 a.C., o Egito entra em declínio, sendo dominado sucessivamente por vários povos. Então, sociedade egípcia, tá? Olha só, lá no topo nós temos o faraó, logo acima, família real, sacerdotes, escribas, artesãos, comerciantes, camponeses e escravos. E olha só, a sociedade egípcia ela era muito estratificada, tá? Cabendo ao faraó a autoridade máxima ali. E olha só, mais uma coisa. Na sociedade egípcia praticamente não havia mobilidade social, tá? Mas afinal de contas, o que é mobilidade social? Só para nós entendermos, mobilidade, mover. Ou seja, uma pessoa que nascesse escravo, ela não tinha condições de chegar, por exemplo, lá no topo da pirâmide, e nem uma pessoa que era rica descer. Então não havia essa mobilidade social, porque a sua posição social era de acordo com o seu nascimento. Então, é diferente, por exemplo, do Brasil atual, onde hoje a pessoa é pobre, amanhã ela pode ser rica, e a pessoa rica amanhã pode ser pobre. Ou seja, existe essa grande mobilidade social. No Egito Antigo não existia isso, tá? Então, essa mobilidade social ela não existia porque, devido a sua posição social era definida de acordo com o seu nascimento, tá? Aos camponeses cabia o trabalho nas lavouras e aos escravos os trabalhos restantes e menos valorizados, certo? E toda a sua organização cultural, política estava, né? Tinha a religião como o centro dessa organização, e nós vamos entender mais à frente o porquê disso. Então, pessoal, uma parte muito importante do desenvolvimento egípcio é a escrita hieróglifa.
Então, essa escrita aqui que vocês podem observar, aqui lá nós temos a tradução, tá? Mas olha só como que era a escrita hieróglifa. Ela foi criada por volta de 5.000 anos atrás e ela era composta por cerca de 7.000 símbolos representando objetos e cerca de 20 símbolos, tá? Representando sons. Então, essa escrita, cara, ela era muito difícil. Então, como nós podemos observar aqui na imagem. E por ser muito difícil, apenas os escribas dominavam a escrita. Logo nessa dominação da escrita, davam a eles muito poder. Tá? Os escribas eram responsáveis pela escrita da contabilidade, dos registros religiosos, dos feitos dos reis. Então, tudo que envolvia o registro dos acontecimentos e de tudo que estava relacionado ao Egito estava na mão dos escribas, tá? Então, pelo fato deles terem o poder da escrita, tá? Então isso dava um grande poder pessoal aos escribas, que a função deles era escrever. Então, pessoal, a religião egípcia ela vai estar permeada por todos os setores da vida dos antigos egípcios, como eu já falei lá atrás. Então, nessa gravura aqui nós temos o faraó, prestando homenagens ao deus Osíris, que era o regente do mundo dos mortos, e também o deus Osíris estava ligado à vegetação, tá? O próprio faraó ele era considerado uma divindade, ele era considerado a personificação do deus Amon-Ra. Então, o faraó, além de ser um chefe político, o faraó rei, tá? Além de ser um chefe político, ele era um representante máximo da religião egípcia. Então ele agregava a si o poder político e o poder religioso, formando assim, como na Mesopotâmia, formando também um estado teocrático, tá? Teo-Deus, governo, cracia, governo de Deus. Então nós vamos ter a formação teocracia, governo de Deus. O faraó ele era considerado uma própria divindade. Então, esses estados teocráticos eles vão predominar principalmente na antiguidade, nos estados da Mesopotâmia e do Egito. Outras divindades, outros aspectos importantes da religiosidade é o culto ao deus Rap, que era o próprio Nilo, e o culto aos mortos, que era o processo de mumificação. Então, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento desse aspecto, nós vamos ter o quê? Esse processo de mumificação, como forma, esse processo de preservar o corpo, foram técnicas que, através do estudo científico, eles utilizaram como um aspecto religioso. Então, todo o desenvolvimento cultural, científico da época tinha uma ligação religiosa, beleza? Olha só. O rio Nilo ele era tão importante para os egípcios, mas tão importante que o rio Nilo para os egípcios era uma dádiva dos deuses, ou seja, era um presente dos deuses aos egípcios. E olha só a importância do rio Nilo. As cheias eram tão importantes que o calendário egípcio baseava-se nos ciclos do rio. Tal importância decorrer da camada de humus depositada nas margens do rio Nilo, propiciando assim um solo fértil. Os ritos religiosos que celebravam os ciclos do Nilo envolviam oferendas, procissões e preces para a fertilidade da terra, dentre outros. Então, nós podemos perceber aqui que eles se organizavam o seu calendário através do tempo da natureza. Por quê? Através dos ciclos de cheia, de vazão e cheia do rio Nilo. O processo de mumificação, agora falando do processo de mumificação, partia do princípio de uma vida posterior à morte, ou seja, eles acreditavam na vida após a morte. Então acreditava-se que após a morte, o espírito do falecido seria julgado no tribunal de Osíris, e caso tivesse levado uma vida justa, sua alma teria acesso à vida eterna. Do contrário, seria devorada por um monstro com cabeça de crocodilo. Acreditava-se que o falecido necessitaria do seu corpo para a vida após a morte. Daí o processo de mumificação como forma de conservação do corpo. Então esse desenvolvimento científico, as técnicas de preservação do corpo. Outro exemplo, o desenvolvimento da matemática. Vocês acham que como que os egípcios construíram aquelas pirâmides se eles não tivessem conhecimento de matemática? Então, olha só, todo esse conhecimento científico, ele vai estar ligado, como já falei, vai estar ligado à questão religiosa, porque as pirâmides, elas serviam como túmulo
tá? Dos egípcios. Mas olha só, esses túmulos eram construídos apenas para os reis e nobres. Essas pirâmides eram construídas apenas para as pessoas da elite egípcia. Beleza? Estamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o conteúdo, tá certo? E não se esqueça, né, de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu joinha aí, para promover o nosso canal e promover os nossos vídeos, tá certo? Então, meu querido aluno, só quero dizer a você, até a próxima!